E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. Vamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje tem por título Consciência Negra e as suas representatividades. O Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, foi instituído no Brasil pela Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. O seu objetivo foi introduzir a pauta no calendário das escolas públicas e privadas de ensino fundamental ao médio e tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira de maneira transversal às disciplinas já existentes. É importante destacar nesse trecho que a partir de 9 de janeiro de 2003, a gente tem instituído no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra, tá? Então, nesse texto é importante destacar este elemento. No Dia da Consciência Negra, é necessário ressaltar a importância da representatividade de personalidades que contribuíram para inúmeras áreas. Na aula de hoje, então, a gente vai aproveitar para destacar esses representantes, essas personalidades que são negras e contribuíram muito tanto para a cultura, para a música, para a literatura no Brasil e no mundo, tá? Nosso primeiro representante se chama Carolina Maria de Jesus. Quem foi ela? Vamos lá observar. Nascida em 1914 em Sacramento, Minas Gerais, Carolina veio para São Paulo, onde trabalhou como doméstica e catadora de papel. Na escrita, a catadora relatava diariamente como era ser moradora da favela na década de 30. O jornalista Audálio Dantas, ao fazer uma reportagem nesta favela, a encontrou e leu seus 35 diários, produzindo mais tarde o livro Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada. A obra vendeu mais de 100 mil exemplares em 40 países e foi traduzida em 13 línguas. Então aqui a gente já percebe qual a importância da Carolina de Jesus para a nossa cultura. Certo? Ela fez um diário e esse diário ele foi publicado em mais de 40 países, em mais de 13 línguas. Então a gente já tem a primeira personalidade que contribuiu muito para a nossa cultura e que é negra. Vamos para o próximo. Ele se chama Nelson Mandela. Ele é líder ativista, se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Formou-se em Direito e lutou pelos direitos civis em um país que vivia sob a segregação. Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua. Na década de 80, intensificou-se a condenação internacional ao apartheid, que culminou com um plebiscito que terminou com a aprovação do fim do regime. No dia 11 de fevereiro de 1990, depois de 26 anos, o presidente da África do Sul, Frederick, liberta Mandela. Então a gente tem aí outra personalidade muito importante, que além de ser o primeiro presidente negro da África do Sul, também fez parte de todo esse processo de luta contra o apartheid. Vamos para a próxima personalidade. A próxima personalidade se chama Michael Jackson. Considerado em várias partes do mundo como o maior artista pop de todos os tempos, Michael Jackson nasceu no estado da Indiana, Estados Unidos, em uma família com mais de 9 irmãos. Frequentemente citado como o maior ícone negro de todos os tempos, sua genialidade artística abriu barreiras para outras pessoas negras se tornarem famosas. É o artista mais premiado da história da música popular, tá? Então, o que a gente vai dizer sobre Michael Jackson? Ele tem toda essa bagagem cultural na música e ele abriu portas para as outras pessoas negras também ingressarem nesse mundo da música. Então ele tem esse papel muito importante, além de ser muito conhecido mesmo após a sua morte. Nosso próximo representante se chama Bob Marley. O jamaicano Robert Nesta Marley é o grande responsável por tornar o reggae um ritmo mundialmente famoso e adorado. Com 18 anos, já era sucesso nacional, e no começo da década de 1979, quando Bob tinha por volta de 27 anos, sua forma única de cantar, as letras sobre os problemas sociais jamaicanos e um novo estilo reggae chamou a atenção do mundo e o transformou em um ícone negro. Então a gente já tem outra representatividade aí. Bob Marley, que foi o precursor, a pessoa que deu pontapé e iniciou o reggae, certo? Vamos para o próximo representante. É Machado de Assis. Vamos conhecer um pouquinho melhor.
O nome brasileiro mais reconhecido no exterior, traduzido para inúmeras línguas, estudado e aclamado por mais de um século, Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu em uma família pobre do Rio de Janeiro. Foi um dos fundadores e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e sua obra Dom Casmurro, de 1899, é uma das mais traduzidas do mundo. Em várias de suas obras, dedicou-se às críticas sociais, como a burguesia e a escravidão. Então aqui a gente tem outro representante muito importante, que em suas obras falou muito sobre a questão da burguesia e sobre a escravidão, e foi um negro muito importante para a nossa cultura e para a cultura do mundo, Machado de Assis. Vamos então para o próximo representante. O próximo representante é Zumbi de Palmares. Zumbi nasceu livre no Quilombo dos Palmares, hoje União dos Palmares, na Serra da Barriga, hoje em dia região de Alagoas. Uma região em plena época de escravidão. Chegou a abrigar quase 30 mil negros e negras que resistiam à dominação dos senhores portugueses. E aí a gente vai destacar aqui Zumbi de Palmares como o precursor do 20 de novembro. Em razão da sua morte em 20 de novembro, anualmente nesse dia é comemorado no Brasil o Dia da Consciência Negra. Então, caros alunos, se vocês não sabiam, é graças a esse sujeito, esse senhor, Zumbi de Palmares, que a gente tem o dia comemorado no Brasil, que é o Dia da Consciência Negra, certo? Vamos agora para a nossa última representatividade negra. É ela, Beyoncé. Ela é uma cantora, compositora, atriz, modelo, dançarina, produtora, diretora e roteirista norte-americana. Ela nasceu em Houston, no Texas, e ela ficou conhecida a partir do ano de 1997, após fazer parte de um grupo feminino chamado Destiny's Child, que já vendeu 50 milhões de discos mundialmente. Beyoncé possui 5 singles que alcançaram o primeiro lugar na Billboard. E aí ela tem ao longo da sua carreira solo e já vendeu 100 milhões de discos em todo o mundo, fazendo dela uma das artistas recordistas em vendas globais. E aí a gente tem aqui essa última representatividade para mostrar para vocês que os negros, sim, eles podem alcançar voos que a gente nem imagina. Não vai ser a cor da pele, não vai ser a sua classe social que vai lhe impedir de conseguir o que você tanto deseja. E aí a gente fez esse levantamento de algumas representatividades. Agora a gente vai fazer um quiz bem legal para vocês identificarem alguns elementos e também ver se vocês conseguiram compreender e identificar as características desses personagens que foram citados hoje. Primeira questão. Vocês vão responder as perguntas de acordo com o que você considerar correto. Primeiro, quem foi Zumbi dos Palmares? Será que ele foi um líder do Quilombo dos Palmares? Ou ele foi um advogado dos escravos? Quem sabe ele foi um jornalista? Ou será que nenhuma dessas respostas anteriores está correta? Vocês já descobriram? Acertou quem disse que ele é um líder do Quilombo dos Palmares. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim: quem foi o artista negro mais premiado da história da música popular? Foi Bob Marley? Foi Machado de Assis? Foi Michael Jackson? Ou foi Pelé? Acertou quem disse que foi Michael Jackson. Tem até lá no nosso textinho um destaque dizendo que ele foi o artista premiado da história da música popular. Foi o que mais recebeu o prêmio. Terceira. Nessa terceira, vocês vão observar os personagens e relacionar as descrições que nós vamos colocar. Aí a gente tem alguns personagens que são Lázaro Ramos, Pelé, Thaís Araújo e Elza Soares. Aí vocês vão começando a associar a característica que a gente coloca com o personagem, a representatividade que tem ao lado. Primeiro, é um ex-jogador brasileiro de futebol, conhecido como Rei. Encantou o mundo com seus dribles e passes. Foi designado o embaixador mundial do futebol. Acertou quem disse Pelé. Então, essa característica é do Pelé. Vamos para a próxima. Voz rouca é um dos maiores nomes da música popular brasileira. Sua história de vida conta com tragédias e reviravoltas memoráveis. Acertou quem disse que é a Elza Soares. Próxima característica.
Ele é ator, apresentador, dublador, cineasta e escritor de literatura infantil brasileiro. Foi indicado ao Emmy, em 2007, de melhor ator por sua interpretação na novela Cobras e Lagartos como Foguinho. Já descobriu quem é? Acertou quem disse Lázaro Ramos. E a última característica é: estreou na televisão como protagonista de telenovela. Em 2015, sua página no Facebook foi alvo de comentários racistas e ela declarou: "Não vou me intimidar, tampouco baixar a cabeça." Em 2016, pela luta contra o racismo, recebeu a homenagem no prêmio Trip Transformadores da revista Trip. Acertou quem disse Thaís Araújo. E aí, na aula de hoje, eu vou querer deixar com vocês também outra reflexão, que é a seguinte frase: o racismo começa quando o gato preto é o que dá azar. Então que a gente comece a refletir sobre as nossas ações, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente faz e como a gente vê o próximo. Lembrando que todos nós somos seres humanos. Para mais aulas, é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.